Você aceitaria trabalhar para um homem que te fez uma proposta, que nem ele teve coragem de repetir em voz alta? E se esse homem fosse um bilionário, e você, apenas uma garota tentando sobreviver? Ela tinha 19 anos, nunca tinha se deitado com ninguém, nunca foi tocada por um homem. Só queria um trabalho simples, mas ao entrar naquele escritório de vidro e luxo, tudo mudou. Ele não perguntou seu currículo. Ele olhou nos olhos dela e disse: "Você sabe o que eu quero. Uma história sobre poder, desejo e escolhas inesperadas, porque às vezes o perigo começa no olhar. Curta se você já teve que fingir força quando só queria fugir. Comente, você aceitaria uma proposta que muda tudo, sem saber até onde isso vai?" O reflexo do sol nos arranha-céus de vidro quase cegou Stella quando ela saiu do metrô naquela manhã de segunda-feira. Seu coração batia descompassado, enquanto seus sapatos gastos tocavam o mármore polido do lobby do edifício mais imponente que já havia visto em seus 19 anos de vida. Suas mãos tremiam levemente quando entregou seu RG para o segurança, que a examinou com um misto de curiosidade e desconfiança. Ela sabia o que ele via. Uma garota simples demais para aquele ambiente de luxo, com seu vestido básico comprado em liquidação e o currículo amassado dentro da bolsa de segunda mão. 30º andar. O segurança informou após uma ligação rápida. Leone Enterprises. O elevador espelhado refletia sua insegurança em cada ângulo possível. Stella tentou ajeitar o cabelo castanho que insistia em cair sobre seus olhos verdes. Olhos que sua mãe sempre disse serem sua maior beleza, mas que agora pareciam assustados demais. As portas se abriram para um ambiente que parecia saído de um filme. Piso de mármore negro, paredes de vidro e uma recepcionista que mais parecia uma modelo de revista. "Stella Santos?" A recepcionista perguntou, seu tom educadamente distante. O Sr. Leone já foi informado de sua chegada. Minutos se arrastaram como horas enquanto ela aguardava, suas pernas inquietas e sua mente replayando os eventos que a trouxeram até ali. A morte do pai há 6 meses, as contas se acumulando, sua mãe doente precisando de tratamento. O anúncio de emprego parecia uma luz no fim do túnel. Assistente pessoal, salário acima do mercado, benefícios diferenciados. O Sr. Leone vai recebê-la agora. O corredor até a sala da presidência parecia infinito. Cada passo ecoava no silêncio opressor. Cada batida de seu coração soava como um tambor em seus ouvidos. Quando a porta dupla de madeira nobre se abriu, Stella sentiu o ar fugir de seus pulmões. Aidan Leone estava de costas para a porta, sua silhueta alta e imponente recortada contra a vista panorâmica da cidade. Ao som de seus passos, ele se virou lentamente. O impacto foi imediato. Não era apenas sua beleza masculina, embora fosse inegavelmente bonito, com seus traços marcantes e o físico evidentemente trabalhado sob o terno italiano. Era seu olhar, um olhar que a atravessou como uma lâmina afiada, despindo cada camada de sua pretensa confiança. "Sente-se!" ele comandou, sua voz grave e controlada enviando arrepios por sua espinha. Stella obedeceu automaticamente, suas pernas tremendo enquanto se acomodava na cadeira de couro diante da mesa majestosa. Tentou estender o currículo amassado, mas ele o ignorou completamente. "Quantos anos você tem?" ele perguntou abruptamente. 19, ela respondeu, sua voz saindo mais fraca do que pretendia. Um sorriso enigmático curvou os lábios dele. "E por que você acha que pode trabalhar para mim?" Eu aprendo rápido", ela começou, recitando o discurso que havia ensaiado. "Sou dedicada, organizada." "Pare", ele a interrompeu, inclinando-se para a frente. "Não me diga o que você acha que eu quero ouvir. Diga a verdade." O comando em sua voz fez algo estremecer dentro dela. "Eu preciso deste emprego", confessou, surpreendendo a si mesma com a honestidade crua. "Minha mãe está doente, as contas..." "Melhor", ele murmurou, seus olhos nunca deixando os dela. "Continue." "Não tenho experiência", ela prosseguiu.
as palavras agora fluindo como uma torrente. Não tenho diplomas impressionantes ou conexões importantes, mas trabalharei mais duro que qualquer pessoa que já tenha contratado. Aidan se levantou então, contornando a mesa com movimentos felinos. Stella sentiu seu coração acelerar quando ele parou ao seu lado, seu perfume masculino invadindo seus sentidos. Olhe para mim, ele ordenou suavemente. Ela ergueu o rosto, encontrando aqueles olhos que pareciam ver através de sua alma. Uma mão forte segurou seu queixo, não com violência, mas com uma firmeza que não permitia fuga. Você nunca foi tocada por um homem, foi? A pergunta a atingiu como um choque elétrico. Suas bochechas queimaram de vergonha e algo mais. Algo que não sabia nomear. Não, ela sussurrou, incapaz de desviar o olhar. Eu percebi, ele respondeu, sua voz baixando uma oitava. Está nos seus olhos, na forma como você se move, na sua pele que nunca conheceu outro toque além do seu próprio. Stella sentiu seu corpo inteiro tremer sob aquele olhar penetrante. Deveria se sentir ofendida, deveria se levantar e sair. Mas algo a mantinha ali, presa naquela teia invisível que ele tecia ao seu redor. Por que você está me dizendo isso? Ela conseguiu perguntar, sua voz tremendo levemente. Aidan soltou seu queixo, mas não se afastou. Porque você precisa entender exatamente onde está se metendo. É uma entrevista de emprego, ela protestou fracamente. Um sorriso perigoso curvou seus lábios. É muito mais que isso, Stella. E você sabe. Ele voltou para sua cadeira com movimentos deliberadamente lentos, como um predador que sabe que sua presa não vai fugir. O cargo é seu, ele declarou, sua voz voltando ao tom profissional. Mas antes de aceitar, preciso que entenda algumas coisas. Stella segurou a respiração, sentindo que estava à beira de algo muito maior que uma simples oferta de trabalho. Primeiro, ele começou, seus olhos fixos nos dela. Você trabalhará diretamente para mim. Isso significa disponibilidade total, discrição absoluta e... Ele fez uma pausa calculada. Lealdade inquestionável. Segundo, seu salário será 3 vezes o valor anunciado, mas em troca exijo exclusividade. Nada de outros empregos, outros compromissos, outros homens. O ar pareceu ficar mais denso na sala. Stella sentiu sua cabeça girar com as implicações daquelas palavras. E terceiro, ele continuou, sua voz baixando para um tom íntimo que fez cada nervo do corpo dela vibrar. Você precisa confiar em mim, completamente, sem questionar, sem hesitar. Por quê? Ela sussurrou, sua voz quase inaudível. Porque vou mudar sua vida, Stella Santos. Ele respondeu com uma certeza que a fez estremecer, de formas que você nem imagina ainda. O silêncio que seguiu foi carregado de eletricidade. Stella sabia que deveria pedir tempo para pensar. Deveria consultar alguém, fazer perguntas sensatas sobre horários e benefícios. Mas algo em seu olhar, algo em sua presença magnética falava diretamente com uma parte dela que não sabia que existia. Quando começo, ela ouviu sua própria voz perguntar, como se viesse de muito longe. O sorriso que ele deu então foi predatório, satisfeito. Agora mesmo, ele respondeu, levantando-se novamente. Meu motorista está esperando lá embaixo, ele vai levá-la, para comprar roupas apropriadas para sua nova posição. Stella se levantou em um transe, suas pernas bambas. Quando alcançou a porta, sua voz a deteve. Stella, ela se virou, encontrando seu olhar uma última vez. Lembre-se do que eu disse sobre confiança, ele disse suavemente, porque a partir de agora, sua vida está em minhas mãos. Enquanto o elevador descia, Stella podia ainda sentir o peso daquele olhar sobre sua pele. Seu reflexo no espelho mostrava uma garota diferente, ainda inocente, ainda assustada, mas com algo novo nos olhos. Algo que dizia que ela havia acabado de assinar um contrato muito mais profundo que um simples acordo trabalhista. O mais assustador? Uma parte dela mal podia esperar para descobrir exatamente o que aquilo significava.
O dia passou como um borrão para Stella. A limusine luxuosa, as lojas exclusivas onde nunca sonhou entrar, as vendedoras medindo-a e vestindo-a como se fosse uma boneca. Agora, parada diante do espelho de seu pequeno quarto, mal reconhecia a jovem que a encarava de volta. O vestido preto básico, mas elegantemente cortado, delineava suas curvas de uma forma que seu antigo guarda-roupa nunca fizera. Os sapatos de salto fino a faziam se sentir mais alta, mais poderosa. Seu cabelo, após um tratamento completo no salão mais exclusivo da cidade, brilhava como seda escura emoldurando seu rosto. "Filha?" Sua mãe chamou suavemente da porta. "Tem certeza que está tudo bem? Este emprego parece bom demais para ser verdade." Stella forçou um sorriso, tentando ignorar a sensação inquietante em seu estômago. "Está tudo bem, mãe. O Sr. Leone é exigente, mas justo." Antes que sua mãe pudesse fazer mais perguntas, o celular novo, outro presente do seu novo emprego, vibrou com uma mensagem. "Estou esperando. Não me faça esperar muito." Simples assim. Sem por favor, sem explicações. Apenas uma ordem velada que fez seu corpo inteiro estremecer. A limusine já esperava na porta de seu prédio modesto, destoando completamente da vizinhança. O motorista, em seu uniforme impecável, abriu a porta sem dizer uma palavra. Durante o trajeto, Stella tentou acalmar seu coração acelerado. Era apenas um emprego, repetia para si mesma. Um emprego muito bem pago, com um chefe intimidante, mas ainda assim apenas um trabalho. Então por que suas mãos não paravam de tremer? O edifício Leone se erguia contra o céu noturno como uma torre de vidro e aço, suas luzes brilhando como estrelas terrenas. Mas ao invés do 30º andar, o elevador continuou subindo, 40, 45, 50, até parar na cobertura. As portas se abriram diretamente para um hall privativo decorado com um luxo que fazia o escritório parecer modesto em comparação. E ali, parado junto a uma parede de vidro que oferecia uma vista panorâmica da cidade, estava Aidan Leone. Ele havia trocado o terno do dia por uma camisa branca com as mangas dobradas, revelando antebraços fortes e uma elegância casual que o tornava ainda mais perigosamente atraente. "Aproxime-se", ele comandou, sem se virar. Stella obedeceu automaticamente, seus saltos novos ecoando no piso de mármore. Quando chegou a seu lado, ele finalmente se virou para encará-la. Seus olhos a percorreram lentamente, avaliando cada detalhe de sua transformação. "Melhor", ele murmurou. "Muito melhor." "O que estou fazendo aqui?" Ela conseguiu perguntar, sua voz mais firme do que esperava. Um sorriso enigmático curvou seus lábios. "Direto ao ponto. Gosto disso." Ele se moveu para um bar elegante no canto da sala, servindo 2 taças de vinho tinto. "Mas primeiro, vamos beber." Stella aceitou a taça oferecida, observando-o por cima da borda de cristal. Ele a estudava com aquela intensidade felina que parecia sua marca registrada. 30 dias, ele disse finalmente, sua voz baixa e controlada. "É o que estou propondo." 30 dias do quê? Ela perguntou, sentindo seu coração acelerar. Aidan deu um passo em sua direção, invadindo seu espaço pessoal com sua presença dominante. 30 dias de verdade absoluta, sem mentiras, sem jogos, sem fingimentos. Ele pegou sua taça, colocando-a junto com a dele sobre o bar. Então, com um movimento fluido, fechou a porta da sala com um clique suave, mas definitivo. "Durante esses 30 dias, ele continuou, sua voz baixando para um tom íntimo que fez cada nervo do corpo dela vibrar. "Você será minha, não apenas como funcionária, mas como tudo." O ar pareceu ficar mais denso, mais elétrico. "Eu não entendo." Stella sussurrou, embora uma parte dela entendesse perfeitamente. "Entende sim", ele respondeu, erguendo uma mão para tocar seu rosto. Não chegou a tocá-la realmente. Seus dedos pairaram a milímetros de sua pele, criando uma tensão quase insuportável.
Você entende exatamente o que estou propondo. Stella fechou os olhos, sentindo o calor emanando de sua mão. Próxima. Por que eu? Porque você é pura. Ele respondeu simplesmente. Não apenas fisicamente, mas em essência. Você não sabe mentir, não sabe fingir. E é exatamente disso que preciso. Alguém que possa ser moldada sem vícios ou máscaras anteriores. Seus olhos se abriram, encontrando os dele. E se eu disser não? O sorriso que ele deu então foi quase predatório. Você não vai. Como pode ter tanta certeza? Porque você já decidiu. Ele respondeu, finalmente deixando seus dedos roçarem levemente sua bochecha. O toque, mesmo tão suave, enviou choques elétricos por todo o seu corpo. Decidiu no momento em que entrou no meu escritório esta manhã. Stella tentou controlar sua respiração acelerada. O que exatamente aconteceria nesses 30 dias? Aidan se afastou então, retomando sua taça de vinho com movimentos deliberadamente lentos. Você moraria aqui, neste apartamento. Trabalharia diretamente comigo durante o dia. E à noite? Ele deixou a frase no ar, o silêncio carregado de promessas não ditas. Você não vai me tocar, ela declarou, surpreendendo a ambos com sua ousadia. Um lampejo de aprovação brilhou em seus olhos. Não até que você peça. E se eu nunca pedir? Você vai. Ele respondeu com uma certeza que fez seu estômago dar voltas. Mas não hoje. Não amanhã. Apenas quando estiver pronta. Verdadeiramente pronta. Stella caminhou até a parede de vidro, observando as luzes da cidade lá embaixo. Seu reflexo mostrava uma garota que parecia mais velha, mais sofisticada em suas roupas novas, mas seus olhos ainda eram os mesmos, inocentes, assustados, e algo mais, algo que começava a despertar. Por que 30 dias? Ela perguntou finalmente. Porque é tempo suficiente, ele respondeu, aproximando-se novamente. Tempo para você entender quem é realmente. Tempo para descobrir do que é capaz. Tempo para... Ele fez uma pausa calculada. Florescer. E depois? Depois você será livre para ir. Ou ficar. A escolha será inteiramente sua. Ele estendeu a mão, oferecendo um envelope grosso. Dentro, Stella encontrou um contrato. Formal, detalhado, com cláusulas que faziam seu rosto queimar ao ler. Você tem até amanhã para decidir, ele disse, sua voz voltando ao tom profissional. Se aceitar, assinamos isso e começamos imediatamente. Se não... Ele deu de ombros elegantemente. Você ainda terá um excelente emprego como minha assistente. Nada muda. Exceto que tudo já havia mudado. Stella podia sentir isso em cada célula de seu corpo, em cada batida acelerada de seu coração. E se eu aceitar? Ela sussurrou, sua voz tremendo levemente. Aidan se aproximou uma última vez, inclinando-se para sussurrar em seu ouvido. Então, minha doce Stella, vou te mostrar um mundo que você nem sonhava que existia. O elevador desceu em silêncio, levando-a de volta à realidade da noite. Mas a proposta queimava em sua bolsa como uma brasa viva, e as palavras dele ecoavam em sua mente como uma promessa perigosa. Naquela noite, deitada em sua cama simples, Stella não conseguiu dormir. Cada vez que fechava os olhos, via o olhar dele, sentia a presença dele, ouvia sua voz prometendo mostrar-lhe um novo mundo. E o mais assustador, uma parte dela, uma parte que não sabia que existia até aquele dia, mal podia esperar para dizer sim. O contrato assinado pesava no fundo de sua bolsa como chumbo quando Stella entrou novamente no elevador da Leone Enterprises na noite seguinte. Suas mãos tremiam levemente enquanto segurava a pequena mala que havia preparado. Roupas básicas, itens pessoais e toda a coragem que conseguiu reunir nas últimas 24 horas. A cobertura estava mergulhada em uma penumbra suave quando as portas se abriram. Música clássica, algo que ela não reconhecia, mas soava intensamente sensual. Flutuava no ar junto com o aroma de algo sendo preparado. Bem-vinda.
A voz de Aidan chegou antes dela vê-lo, enviando arrepios por sua espinha. Ele emergiu da cozinha gourmet, as mangas da camisa dobradas, um avental preto que de alguma forma o deixava ainda mais sexy. Você está com fome? Stella assentiu, incapaz de confiar em sua voz naquele momento. Ele se aproximou, tomando sua mala com um movimento fluido. Seu quarto está pronto, ele informou, guiando-a pelo corredor iluminado por luzes indiretas. Você tem 15 minutos para se instalar e trocar de roupa. Há algo apropriado para o jantar no closet. Antes que ela pudesse protestar, ele já havia desaparecido, deixando-a sozinha com suas instruções precisas. O quarto era um sonho, em tons de creme e dourado, maior que seu apartamento inteiro. O closet, quando abriu, revelou uma seleção de roupas que a fez ofegar, todas em sua medida exata, todas elegantemente sensuais sem serem vulgares. Um vestido de seda champanhe chamou sua atenção. Ao vesti-lo, Stella mal reconheceu seu reflexo no espelho. O tecido fluido acariciava suas curvas como água. O comprimento modesto, mas o corte revelador o suficiente para fazer seu coração acelerar. Quando voltou à sala de jantar, Aidan já havia posto à mesa uma produção elegante para 2 pessoas, com taças de cristal e velas acesas. Perfeito, ele murmurou ao vê-la, seus olhos percorrendo cada detalhe de sua aparência. Sente-se. O jantar era uma obra de arte culinária. Pratos cujos nomes ela não sabia pronunciar, sabores que nunca havia experimentado. Aidan serviu, vinho em sua taça com movimentos precisos, observando-a por sobre a borda da sua própria. Você tem perguntas? Ele declarou após alguns momentos de silêncio. Não era uma questão. Por que está fazendo isso? Ela finalmente verbalizou o que a consumia desde a noite anterior. Todo este arranjo. Um sorriso enigmático curvou seus lábios. Porque posso, porque quero, e porque você... Ele fez uma pausa calculada. Você é fascinante em sua pureza. Não sou um experimento, ela protestou suavemente. Não, ele concordou, inclinando-se ligeiramente. Você é uma obra de arte esperando para ser criada. O ar entre eles ficou mais denso, carregado de possibilidades não ditas. Stella tomou um gole de vinho, tentando acalmar seus nervos. Como isso funciona? Ela perguntou finalmente. Estes 30 dias? Aidan se levantou, estendendo a mão para ela. Venha comigo. Ele a conduziu até uma sala que não havia notado antes. Um ambiente elegante dominado por um piano de cauda preto. Você toca? Ela perguntou, fascinada pela beleza do instrumento. Não, ele respondeu, seus olhos fixos nela. Mas você vai aprender. O quê? Lição número 1, ele declarou, ignorando sua surpresa. Controle. O piano é o instrumento. Perfeito para isso. Cada tecla precisa ser tocada com precisão, com intenção. Ele a fez sentar no banco, posicionando-se atrás dela sem realmente tocá-la. Seu perfume a envolveu como uma névoa intoxicante. Coloque suas mãos sobre as teclas, ele instruiu, sua voz baixa próxima a seu ouvido. Sinta o poder sob seus dedos. Cada nota que você tocar será uma escolha sua. Cada som será uma expressão de sua vontade. Stella tentou se concentrar, mas a presença dele era avassaladora. Quando pressionou a primeira tecla, o som saiu tremido, inseguro. Não, ele murmurou. Com intenção. Com certeza. Suas mãos pairaram sobre as dela, não tocando, mas guiando. Você precisa desejar o som antes de criá-lo. Por 1 hora, ele a manteve ali, ensinando-a a tocar uma melodia simples. Não era sobre música, ela percebeu gradualmente. Era sobre controle, sobre desejo, sobre a tensão crescente entre seus corpos que nunca realmente se tocavam. Quando finalmente conseguiu tocar a sequência completa, estava ofegante. Não pelo esforço físico, mas pela intensidade do momento. Boa menina, ele sussurrou. Sua aprovação enviando ondas de calor por seu corpo. Então,
Tão abruptamente quanto havia começado a lição, ele se afastou. Hora de dormir, declarou, sua voz voltando ao tom controlado de sempre. Amanhã começamos cedo. Stella se levantou em um transe, suas pernas bambas. Quando alcançou a porta de seu quarto, sua voz a deteve. Stella? Ela se virou, encontrando seu olhar intenso. Tranque sua porta esta noite. Ele instruiu suavemente. Não porque não confio em mim, mas porque quero que você saiba que tem escolha. Sempre. Sozinha em seu quarto, Stella deitou na cama king size, seu corpo tremendo com uma energia que nunca havia sentido antes. Cada nervo estava vivo, consciente, ansiando por um toque que não veio. Do outro lado da porta trancada, podia ouvir os movimentos dele pela cobertura. Passos medidos, o tilintar de um copo, o som baixo de música ainda tocando. Ela deveria estar assustada, pensou. Deveria estar arrependida de sua decisão impulsiva, mas tudo o que sentia era uma antecipação febril pelo que viria a seguir. Porque em algum momento durante aquela primeira noite, entre lições de piano e olhares carregados de promessas, Stella havia entendido algo fundamental. Não era apenas sobre controle. Era sobre confiança, sobre entrega, sobre descobrir partes de si mesma que nem sabia que existiam. E o mais surpreendente, uma parte dela, uma parte que crescia a cada momento, mal podia esperar para fazer essas descobertas. Seus dedos tocaram os lábios, lembrando da proximidade dele durante a lição de piano. Não houve beijos, não houve toques, mas de alguma forma, aquela ausência de contato físico era mais erótica que qualquer carícia poderia ser. Porque cada momento de proximidade não consumada, cada olhar intenso, cada quase toque, era uma promessa de algo tão profundo, tão transformador, que fazia seu corpo inteiro tremer só de pensar. O sono demorou a chegar naquela noite. E quando finalmente veio, trouxe sonhos de mãos fortes que nunca realmente a tocavam, de lábios que prometiam sem cumprir, de uma entrega que seria mais doce justamente por ser adiada. Do outro lado da porta trancada, em seu próprio quarto, Aidan Leone permanecia acordado, um copo de uísque intocado em sua mão, seus olhos fixos na cidade que se estendia além das janelas de vidro. Porque ele sabia, com uma certeza que o consumia, que aqueles 30 dias mudariam, não apenas a garota inocente que dormia do outro lado do corredor, mudariam a ele também. E talvez essa fosse a parte mais assustadora de todas. O quarto dia amanheceu com uma chuva fina sobre São Paulo, transformando os arranha-céus em sombras difusas através das paredes de vidro da cobertura. Stella acordou antes do alarme, seu corpo já acostumado ao novo ritmo que Aidan havia estabelecido. Os últimos dias haviam sido uma dança constante de proximidade e distância. Durante o dia, ela o acompanhava em reuniões, aprendendo os meandros do Império Leone. À noite, eram as lições, não apenas de piano, mas de vinhos, arte, literatura. Cada momento uma nova descoberta, cada olhar uma promessa não cumprida. Naquela manhã, porém, algo estava diferente. A cobertura estava silenciosa, sem o aroma usual de café recém-passado, sem o som da CNN internacional que ele costumava assistir enquanto revisava e-mails. Vestida em um dos conjuntos elegantes que agora enchiam seu closet, Stella caminhou até a sala principal. Parou abruptamente ao ver Aidan sentado ao piano, os primeiros raios de sol atravessando a chuva e criando um halo dourado ao seu redor. Ele não tocava, apenas observava as teclas, seus dedos pairando sobre o marfim como se hesitassem em quebrar o silêncio da manhã. Havia algo diferente em sua postura, uma vulnerabilidade que ela nunca havia visto antes. Você disse que não tocava. Ela comentou suavemente, fazendo-o erguer o olhar. Um sorriso triste tocou seus lábios. Não toco mais, ele corrigiu. Não, desde... Ele não completou a frase, mas não precisava. Stella se aproximou lentamente,
como se aproximasse de um animal selvagem que poderia fugir a qualquer momento. Por quê? Ela perguntou, parando ao lado do piano. Aidan fechou os olhos por um momento, como se mergulhasse em memórias dolorosas. Algumas músicas carregam lembranças pesadas demais. Algo em sua voz, em sua vulnerabilidade momentânea, fez o coração dela apertar. Sem pensar, Stella sentou-se ao seu lado no banco do piano, não tocando, mas próxima o suficiente para sentir o calor emanando de seu corpo. "Mostre-me", ela pediu suavemente. Ele hesitou, seus olhos encontrando os dela com uma intensidade que fez sua respiração falhar. Então, lentamente, seus dedos tocaram as teclas. A melodia que surgiu era de partir o coração, complexa, apaixonada, carregada de uma dor tão profunda que Stella sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Aidan tocava como um homem possuído, seus dedos dançando sobre as teclas com uma intimidade que falava de anos de prática. Quando a última nota morreu no ar, o silêncio que seguiu era quase sagrado. "Chopin", ele murmurou, sua voz rouca de emoção contida. "A última música que toquei para minha mãe antes..." Novamente ele não completou. Não precisava. A dor em sua voz dizia tudo. Sem pensar nas consequências, sem se importar com regras ou contratos, Stella fez a única coisa que seu coração mandou. Ergueu a mão e tocou seu rosto. O contato, o primeiro verdadeiro toque entre eles, enviou choques elétricos por todo o seu corpo. Aidan ficou completamente imóvel, seus olhos fechados, como se temesse que qualquer movimento pudesse quebrar o momento. "Stella." Ele sussurrou seu nome como uma prece. "Não devemos..." "Shh." Ela o silenciou, seu polegar traçando suavemente sua mandíbula. "Apenas sinta." Quando ele abriu os olhos, o que ela viu ali a fez perder o fôlego. Desejo, sim, mas também uma vulnerabilidade crua, uma necessidade que ia além do físico. O beijo aconteceu como se fosse inevitável, como se todo o universo conspirasse para aquele momento exato. Os lábios dele encontraram os seus com uma gentileza que contradiz a sua natureza dominante, uma suavidade que fez seu coração doer. Por um momento foi apenas isso. Um toque delicado, quase casto. Então algo mudou. Um gemido baixo escapou da garganta dele, e subitamente o beijo se transformou em algo mais profundo, mais urgente. As mãos de Aidan encontraram sua cintura, puxando-a para mais perto. Stella se viu praticamente em seu colo, seus dedos enterrados em seus cabelos, cada célula de seu corpo vibrando com um desejo que nunca havia conhecido antes. Ele beijava como um homem faminto, não apenas de desejo físico, mas de conexão, de entrega. Sua língua explorava sua boca com uma intimidade que a fazia tremer, suas mãos grandes mantendo-a firme contra seu corpo, como se temesse que ela pudesse desaparecer. Quando finalmente se separaram, ofegantes, o mundo parecia ter mudado sutilmente em seu eixo. Aidan encostou sua testa na dela, seus olhos fechados, sua respiração irregular. "Isso não estava no contrato." Ele murmurou, um toque de diversão em sua voz ainda rouca de desejo. "Algumas coisas são maiores que contratos", ela respondeu, surpresa com sua própria ousadia. Ele se afastou ligeiramente, estudando seu rosto com uma intensidade que fazia seu coração disparar. "Você não faz ideia do que está começando", ele advertiu suavemente. "Talvez eu queira descobrir." Ela desafiou, seus dedos traçando os contornos de seu rosto, como se quisesse memorizar cada detalhe. Um som baixo, quase um rosnado, escapou dele. Com um movimento fluido, ele a ergueu em seus braços, levantando-se do banco do piano. "Aidan." Ela ofegou, surpresa com sua força, com a intimidade do momento. "Diga não", ele murmurou contra seus lábios. "Diga não, e eu paro tudo agora." Em resposta, ela o beijou novamente. Um beijo que carregava toda a sua inexperiência, todo o seu desejo recém-descoberto, toda a sua entrega voluntária. Ele a carregou até o sofá
deitando-a com uma delicadeza que fez seu coração apertar. Quando se afastou para olhá-la, seus olhos estavam escuros de desejo contido. "Você é perigosa", ele declarou, suas mãos traçando padrões suaves em seus braços. "Mais perigosa que qualquer contrato, qualquer regra." "Por quê?" ela perguntou, hipnotizada pelo toque, pela intensidade do momento. "Porque você me faz querer quebrar todas as minhas próprias regras", ele respondeu, inclinando-se para beijar seu pescoço. "Me faz querer coisas que não deveria querer." "Como o quê?" ela sussurrou, tremendo sob suas carícias suaves. Ergueu o rosto, seus olhos encontrando os dela com uma seriedade que a fez prender a respiração. "Como te manter para sempre. Como nunca deixar esses 30 dias terminarem." O momento foi interrompido pelo som estridente do telefone. Aidan fechou os olhos por um momento, como se reunindo forças, então se afastou lentamente. "A realidade chama", ele murmurou, um toque de ironia em sua voz. Enquanto ele atendia a chamada, transformando-se novamente no CEO poderoso que o mundo conhecia, Stella permaneceu no sofá, seu corpo ainda tremendo com as sensações que havia acabado de descobrir. Algo havia mudado fundamentalmente naquela manhã. O contrato, com suas regras cuidadosamente elaboradas, parecia agora um papel sem significado diante da realidade do que estava nascendo entre eles. Porque aquele beijo não havia sido apenas um beijo. Havia sido uma revelação. Uma revelação de que algumas coisas não podem ser controladas. Algumas emoções não podem ser contidas em cláusulas e parágrafos. E enquanto observava Aidan conduzindo sua chamada de negócios, sua postura tensa revelando que ele estava tão afetado quanto ela, Stella entendeu que estava mergulhando em águas muito mais profundas do que jamais imaginou. A questão agora era: ela estava pronta para se afogar? Uma semana havia se passado desde o beijo no piano, e Stella mal reconhecia a mulher que a encarava no espelho todas as manhãs. Não eram apenas as roupas elegantes ou o novo corte de cabelo, era algo mais profundo, algo que brilhava em seus olhos e se revelava em sua postura. Naquela manhã em particular, ela se preparava para seu primeiro evento importante como assistente oficial de Aidan, um almoço de negócios com os principais acionistas da Leone Enterprises. O vestido azul marinho abraçava suas curvas com elegância profissional, e seus saltos faziam um som decidido enquanto ela caminhava pelos corredores da empresa. As pessoas a notavam agora. Não mais como a garota tímida que havia chegado há 2 semanas, mas como alguém que pertencia àquele mundo de poder e luxo. Os olhares curiosos a seguiam, e os sussurros ecoavam em sua passagem. "Senhorita Santos", a voz de Aidan a alcançou antes que ela o visse. Ele estava parado em sua porta, impecável em seu terno italiano, seus olhos percorrendo cada detalhe de sua aparência com uma intensidade que fez seu coração acelerar. "Os documentos para a reunião estão prontos", ela informou, mantendo um tom profissional apesar do calor que se espalhava por seu corpo sob aquele olhar. Um sorriso quase imperceptível curvou seus lábios. Desde o beijo, eles haviam mantido uma fachada de profissionalismo durante o dia. Mas as noites na cobertura eram outra história. Beijos roubados, toques suaves, uma dança constante de desejo, contido e promessas silenciosas. "Vamos", ele comandou suavemente. "O motorista está esperando." O restaurante era um dos mais exclusivos da cidade, ocupando o último andar de um edifício histórico. A mesa reservada oferecia uma vista panorâmica, e os outros executivos já os aguardavam. "Aidan", um deles, Marco Velasco, ela reconheceu, das fotografias que havia estudado, levantou-se para cumprimentá-los. "E esta deve ser sua nova assistente." Algo no tom dele fez Stella se tensionar internamente, mas ela manteve o sorriso profissional que havia aprendido a usar como armadura. O almoço transcorreu em meio a discussões de negócios e vinhos caros. Stella tomava notas discretamente, absorvendo cada detalhe, cada nuance das conversas. Ocasionalmente, sentia o olhar de Aidan sobre ela, aprovador, possessivo.
Foi durante a sobremesa que aconteceu. Marco, já afetado pelo vinho, inclinou-se em sua direção com um sorriso que pretendia ser charmoso. Então, querida, ele disse, sua mão pousando sobre o braço dela. Como uma garota tão jovem conseguiu uma posição tão privilegiada? O toque era aparentemente inocente, mas carregado de insinuações. Antes que Stella pudesse responder, um som baixo, quase um rosnado, veio de Aidan. Ele se levantou lentamente, seu movimento controlado, mas emanando uma energia perigosa que fez todos na mesa se calarem. Marco, sua voz era suave, mas carregava um aviso inequívoco. Tire sua mão da minha assistente. Agora. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Marco recolheu a mão como se tivesse sido queimado, seu rosto alternando entre vermelho de vergonha e pálido de medo. Eu não quis. Foi apenas um gesto amigável. Ele gaguejou. Nada sobre ela é seu para tocar, Aidan declarou. Cada palavra precisa como uma lâmina. Está claro? O resto do almoço passou em um borrão de tensão mal disfarçada. Quando finalmente entraram na limusine, Stella sentia seu corpo inteiro tremendo. Não de medo, mas de uma emoção que não sabia nomear. Aidan permaneceu em silêncio por vários minutos, seu maxilar tenso, seus dedos tamborilando inquietos no apoio de braço. Você é minha, ele finalmente declarou, sua voz baixa e intensa. E eles precisam entender isso. Sou? Ela desafiou suavemente, surpreendendo a ambos com sua ousadia. Achei que era apenas um contrato de 30 dias. Ele se virou para encará-la, seus olhos escuros de emoção contida. Você sabe que é muito mais que isso agora. O que é então? Ela insistiu, seu coração martelando contra as costelas. Em resposta, ele acionou o botão que erguia a divisória entre eles e o motorista. No espaço íntimo que se criou, a tensão entre eles era quase palpável. É isso, ele murmurou, sua mão subindo para tocar seu rosto com uma delicadeza que contradizia a possessividade de suas palavras anteriores. Esta eletricidade, esta conexão, este desejo que vai além do físico. Seus lábios encontraram os dela em um beijo que nada tinha da gentileza inicial. Era possessivo, dominante, marcando o território. Stella se viu respondendo com igual fervor, suas mãos agarrando a lapela de seu paletó, seu corpo inteiro ansiando por mais. Quando se separaram, ofegantes, algo havia mudado novamente entre eles. O jogo de poder inicial, o contrato cuidadosamente elaborado, tudo parecia insignificante diante da realidade do que estavam construindo. Você mudou, ele observou, seus dedos traçando a linha de sua mandíbula. Não é mais aquela menina, assustada que entrou no meu escritório. É isso que você queria, não é? Ela perguntou. Me transformar? Um sorriso enigmático curvou seus lábios. Eu queria te despertar, mas você... Ele fez uma pausa, seus olhos estudando cada detalhe de seu rosto. Você está me transformando também. A confissão pairou entre eles, pesada de significados não ditos. A limusine parou suavemente diante do edifício Leone, mas nenhum dos dois fez menção de se mover. Esta noite, ele murmurou, seus lábios roçando seu ouvido. Jantar na cobertura. Há algo que precisamos discutir. O resto do dia passou em um borrão de reuniões e telefonemas, mas Stella mal conseguia se concentrar. Seu corpo ainda vibrava com a memória do beijo na limusine, sua mente repleta de possibilidades sobre o que ele queria discutir. Quando finalmente subiu a cobertura naquela noite, encontrou o ambiente transformado. Velas por toda parte, música, suave no ar, uma mesa posta para dois com uma elegância intimista que fez seu coração acelerar. Aidan a esperava junto à parede de vidro, o sol poente criando sombras douradas em seu perfil forte. Quando se virou para encará-la, havia algo diferente em seu olhar. Algo que fez seu estômago dar voltas. O contrato, ele declarou sem preâmbulos, retirando um envelope de dentro do paletó. Não serve mais.
Stella sentiu seu coração parar por um momento. Por quê? Porque contratos são para negócios. Ele respondeu, aproximando-se lentamente. E isso? Ele gesticulou entre eles. Isso é muito mais que negócios agora. Com um movimento deliberado, rasgou o envelope em pedaços, deixando os fragmentos caírem como confete aos seus pés. Então o que é? Ela sussurrou, sua voz tremendo levemente. Ele a alcançou então, suas mãos enquadrando seu rosto com uma delicadeza que fez seus olhos arderem de lágrimas contidas. É destino, ele murmurou contra seus lábios. É inevitável. É. O beijo que seguiu disse o resto. Tudo que palavras não podiam expressar. Tudo que contratos não podiam conter. E ali, nos braços dele, Stella finalmente entendeu a verdadeira transformação que estava acontecendo. Não era apenas sobre poder ou desejo. Era sobre dois corações descobrindo que algumas vezes as melhores histórias começam quando rasgamos o roteiro e deixamos o destino escrever seus próprios capítulos. A noite caía sobre São Paulo quando Stella entrou em seu quarto na cobertura, seu coração batendo em um ritmo irregular depois do jantar carregado de promessas não ditas. As palavras de Aidan ecoavam em sua mente. Isso é muito mais que negócios agora, enquanto observava seu reflexo no espelho. A garota que a encarava de volta havia mudado. Não era apenas a aparência sofisticada ou a postura mais confiante. Era algo em seus olhos, um brilho de certeza, de autodescoberta, de uma decisão já tomada em seu coração. Com dedos que não tremiam mais, ela soltou os cabelos do coque, elegante que usava, deixando-os cair em ondas suaves sobre seus ombros. O vestido de trabalho foi substituído por uma camisola de seda champanhe, um dos muitos presentes que haviam aparecido misteriosamente em seu closet. A cobertura estava silenciosa, apenas o som distante da cidade lá embaixo e a música suave que ainda tocava na sala. Através da porta entreaberta de seu quarto, podia ver a luz dourada das velas ainda acesas, criando sombras dançantes nas paredes. Seus pés descalços não fizeram barulho no piso de mármore enquanto ela atravessava o corredor. Seu coração, porém, batia tão alto que tinha certeza que ele poderia ouvi-lo. Aidan estava de costas para ela, parado junto à parede de vidro, contemplando a cidade noturna. Havia tirado o paletó e afrouxado a gravata, e algo naquela vulnerabilidade controlada fez o coração dela apertar. Ele deve ter sentido sua presença, porque falou sem se virar. Não deveria estar aqui, Stella. Por que não? Ela perguntou, suavemente, dando mais um passo em sua direção. Porque uma vez que você cruze essa linha... Ele se virou então, seus olhos escurecendo ao vê-la na camisola delicada. Não há volta. E se eu não quiser voltar? A pergunta pairou no ar, entre eles carregada de significados e promessas. Aidan permaneceu imóvel, mas ela podia ver a tensão em seus ombros, o controle rigoroso que ele mantinha sobre si mesmo. Você não sabe o que está oferecendo, ele murmurou, sua voz mais rouca que o normal. Sei sim, ela respondeu, dando outro passo. Estou oferecendo tudo, minha confiança, minha entrega, minha primeira vez e todas as outras. Um som baixo escapou da garganta dele, algo entre um gemido e um rosnado. Stella, não quero mais sentir medo, ela declarou, finalmente parando diante dele. Não de você, não do que sinto, não do que podemos ser juntos. As mãos dele se ergueram então, emoldurando seu rosto com uma delicadeza que contradizia a intensidade de seu olhar. Você tem certeza? Em resposta, ela se ergueu na ponta dos pés e o beijou. Não um beijo hesitante de iniciante, mas um beijo que carregava toda a sua certeza, todo o seu desejo, toda a sua entrega voluntária. Algo pareceu quebrar dentro dele. Com um movimento fluido, ele a ergueu nos braços, seus lábios nunca deixando os dela. O caminho até seu quarto, não o dela, mas o dele, seu santuário particular, foi percorrido em um borrão de sensações. Quando ele a deitou em sua cama, que
king size. O contraste entre os lençóis negros e sua camisola clara criava uma imagem que o fez prender a respiração. Você é linda, ele murmurou, seus olhos percorrendo cada detalhe de sua figura. Tão linda que chega a doer. Stella sentiu seu corpo inteiro corar sob aquele olhar intenso. Mas não havia mais medo, não havia mais hesitação. Havia apenas desejo, confiança e uma certeza profunda de que este momento era inevitável desde o primeiro olhar que trocaram. As mãos dele eram gentis quando começaram a explorá-la. Toques suaves, quase reverentes, como se ela fosse algo precioso que poderia quebrar. Cada carícia era uma descoberta, cada suspiro uma revelação. Diga-me se quiser que eu pare, ele murmurou contra sua pele, seus lábios traçando um caminho de fogo em seu pescoço. Não pare, ela sussurrou, suas mãos encontrando os botões de sua camisa. Por favor, não pare. A noite se desenrolou em um balé de descobertas mútuas. Aidan a guiou com uma paciência infinita, transformando cada momento de inexperiência em uma oportunidade de prazer. Seus toques eram ora suaves, ora intensos, mas sempre controlados, sempre atentos às suas reações. Quando finalmente se tornaram um, a dor inicial foi rapidamente substituída por sensações que ela nunca imaginou serem possíveis. Aidan murmurava palavras doces em seu ouvido, seu corpo forte tremendo com o esforço de se controlar. Olhe para mim, ele pediu, sua voz rouca de emoção contida. Quero ver seus olhos quando você se entregar completamente. E ela olhou. Seus olhares se conectaram em um momento de intimidade tão profunda que transcendia o físico. Não eram mais patrão e empregada. Não eram mais mentor e pupila. Eram apenas um homem e uma mulher, descobrindo juntos que algumas vezes o amor começa com um contrato, mas termina com uma entrega total do coração. Depois, deitada nos braços dele, Stella sentia cada célula de seu corpo viva e vibrante. Aidan traçava padrões preguiçosos em suas costas, seu toque agora mais possessivo, mais íntimo. Arrependida? Ele perguntou suavemente. Ela ergueu o rosto para encará-lo, um sorriso suave em seus lábios. Como poderia estar? Foi perfeito. Foi mais que perfeito, ele murmurou, puxando-a para mais perto. Foi destino, ela completou, lembrando sua palavra de mais cedo. Um sorriso raro iluminou seu rosto. Sim, destino. Ficaram em silêncio por um tempo, apenas apreciando a intimidade do momento. A cidade continuava viva lá fora, suas luzes piscando como estrelas terrenas através das janelas. Aidan, ela chamou suavemente. O que acontece agora? Ele se apoiou em um cotovelo para olhá-la melhor, sua expressão subitamente séria. Agora começamos nossa verdadeira história. Sem contratos, sem jogos, sem máscaras. Tenho medo, ela confessou, surpreendendo a ambos. De quê? Ele perguntou gentilmente. De acordar e descobrir que isso tudo foi um sonho, de voltar a ser apenas aquela garota assustada que entrou no seu escritório. Aidan a puxou para um beijo profundo, suas mãos segurando seu rosto com firmeza. Você nunca foi apenas aquela garota, ele murmurou contra seus lábios. Você sempre foi extraordinária. Eu apenas ajudei você a descobrir isso. As palavras dele aqueceram seu coração de uma forma que nenhum toque físico poderia. Porque ali, naquela noite que marcava não apenas sua primeira vez, mas o início de algo muito maior, Stella finalmente entendeu. Algumas vezes precisamos nos perder completamente para nos encontrarmos verdadeiramente. E enquanto adormecia nos braços do homem que havia transformado sua vida, ela sabia que havia encontrado não apenas a si mesma, mas também seu lugar no mundo. Um lugar que, surpreendentemente, sempre foi ali, nos braços dele, no calor de seu amor, na certeza de que algumas histórias são escritas muito antes de começarem a ser vividas. A manhã seguinte amanheceu cinzenta e fria, como se o próprio céu pressentisse a mudança que estava por vir. Stella acordou sozinha na cama de Aidan,
os lençóis de seda negra ainda carregando seu perfume, mas seu lado da cama já frio. Seu coração ainda estava leve com as memórias da noite anterior. Cada toque, cada beijo, cada palavra sussurrada na escuridão. Vestiu um dos hobbies de seda dele, grande demais para seu corpo delicado, e caminhou até a cozinha esperando encontrá-lo preparando café como sempre fazia. Mas a cozinha estava vazia. A cobertura inteira parecia estranhamente silenciosa. Senhor, Leone já saiu, a voz da governanta a sobressaltou. Bem cedo. Disse que tinha uma reunião importante. Algo na formalidade do Sr. Leone fez seu estômago revirar. Era como se a última noite tivesse sido apenas um sonho, e a realidade estivesse voltando com força total. No closet de seu quarto, encontrou um bilhete preso em um novo conjunto de roupas. Reunião com o conselho às 10 horas. Não se atrase, frio, formal. Nada das palavras doces da noite anterior. Nada do homem que havia feito amor com ela com tanta ternura, que havia prometido um novo começo. Quando entrou na sala de reuniões do 30º andar, Aidan já estava lá, cercado por executivos internos caros. Seus olhos passaram por ela, como se fosse invisível. Senhorita Santos, os relatórios. Ele comandou, sua voz profissional e distante. Durante toda a reunião, ele manteve aquela distância calculada. Nenhum olhar prolongado, nenhum sorriso secreto, nada que indicasse que apenas algumas horas antes ela estava em seus braços. Foi só depois que todos saíram que ele finalmente a olhou de verdade. E o que ela viu em seus olhos fez seu sangue gelar. Isso foi um erro, ele declarou sem preâmbulos. O quê? Ela perguntou, embora já soubesse a resposta. Ontem à noite. Nós. Tudo. Ele se levantou, caminhando até a janela com passos medidos. Não deveria ter acontecido. Stella sentiu, como se cada palavra fosse uma faca em seu coração. Por que está fazendo isso? Porque é o certo, ele respondeu, sua voz controlada, mais tensa. Você é jovem demais, inocente demais. Eu sou... Ele fez uma pausa, seus ombros tensos. Eu sou quebrado demais para você. Não, ela protestou, levantando-se. Não faça isso. Não transforme a noite mais especial da minha vida em algo errado. Ele se virou então, e por um momento, apenas um momento, ela viu dor em seus olhos. A noite mais especial da sua vida deveria ter sido com alguém da sua idade. Alguém inteiro. Alguém que pudesse te dar o que você merece. E o que eu mereço? Ela desafiou, lágrimas começando a queimar em seus olhos. Quem decide isso? Você? Stella? Havia um aviso em sua voz. Não, ela o interrompeu, surpreendendo a ambos com sua veemência. Você não pode fazer isso. Não pode me mostrar o céu e depois dizer que não mereço voar. Posso sim, ele respondeu, sua voz endurecendo. E vou, porque é o melhor para você. Melhor para mim? Ela riu sem humor. Ou melhor para você? O que você tem tanto medo de perder, Aidan? Seu controle? Sua solidão confortável? Ele se moveu tão rápido que ela mal teve tempo de registrar. Em um momento estava junto à janela, no outro estava diante dela, seus olhos queimando com uma intensidade que a fez recuar. Você quer saber do que tenho medo? Ele rosnou, suas mãos segurando seus braços com força controlada. Tenho medo de te destruir, de te arrastar para meu mundo de sombras e te ver perder esse brilho que me fascinou desde o primeiro dia. Tarde demais, ela sussurrou, lágrimas agora correndo livremente por seu rosto. Já estou em seu mundo. Já sou sua. Por um momento, um breve, doloroso momento, ela pensou que havia alcançado algo nele. Seus olhos suavizaram, suas mãos relaxaram em seus braços. Então a máscara voltou a cair. Não, ele declarou, soltando-a e se afastando como se seu toque queimasse. Você não é minha. Não pode ser. Por quê? Ela implorou, seu coração se partindo um pouco mais a cada palavra.
Porque não sei mais amar sem machucar. Ele respondeu, sua voz carregada de uma dor antiga. Porque todas as pessoas que amei acabaram destruídas. Meus pais, minha irmã, todos se foram porque se aproximaram demais. Então é isso? Ela perguntou, enxugando as lágrimas com as costas das mãos. Vai me afastar antes que o destino faça isso por você? Vou te afastar antes que seja tarde demais, ele corrigiu. Antes que você perceba que se apaixonou por uma sombra do que um homem deveria ser. Stella sentiu algo endurecer dentro dela. Não seu coração, que ainda sangrava, mas sua determinação. Covarde, ela declarou suavemente. O quê? Ele se virou bruscamente. Você me ouviu. Você é um covarde, Aidan Leone, escondido atrás de suas cicatrizes, usando sua dor como desculpa para não viver. Cuidado, ele advertiu, sua voz perigosamente baixa. Ou o quê? Ela desafiou. Vai me machucar? Tarde demais. Já está fazendo isso. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Eles se encararam através da sala de reuniões vazia. Ele, o poderoso CEO com seu império de vidro e aço. Ela, a garota que havia descoberto sua força nos braços dele. Acabou. Ele finalmente declarou, sua voz voltando ao tom profissional. Você será transferida para outro departamento. Manterá seu salário, seus benefícios. Mas não trabalharemos mais juntos. Cada palavra era uma punhalada, mas Stella se manteve ereta, orgulhosa mesmo na derrota. Como quiser, Sr. Leone, ela respondeu, a formalidade do título uma arma final. Caminhou, até a porta com passos firmes, suas costas retas, sua cabeça erguida. Apenas quando estava prestes a sair, permitiu-se uma última olhada. Ele estava de costas novamente, mas podia ver a tensão em seus ombros, o tremor quase imperceptível em suas mãos. Você está errado, sabe? Ela disse suavemente. Não sou eu quem precisa ser protegida. É você quem está com medo de ser salvo. Então saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. Apenas quando estava no elevador, sozinha, permitiu que as lágrimas voltassem a cair. Porque ele estava certo em uma coisa. Ela havia se apaixonado, não por uma sombra, mas pelo homem real por trás das máscaras. O homem que havia feito amor com ela na noite anterior, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. O homem que agora a afastava, pensando que estava a protegendo, sem perceber que às vezes o maior perigo não é amar, é negar o amor quando ele finalmente chega. Quando chegou em casa naquela noite, sua mãe a esperava com olhos preocupados. O que aconteceu, filha? Stella tentou sorrir, mas o gesto saiu mais como uma careta de dor. Aprendi que algumas vezes, mamãe, o amor não é suficiente. Às vezes é preciso mais que amor. É preciso coragem. E ele não tem essa coragem? Sua mãe perguntou suavemente. Ainda não. Stella respondeu. Seu coração pesado, mas não, completamente sem esperança. Mas talvez um dia ele perceba que algumas batalhas só podem ser vencidas quando baixamos nossas armas. Naquela noite, deitada em sua cama simples tão diferente dos lençóis de seda da cobertura, Stella chorou. Não pelo que havia perdido, mas pelo que Aidan se recusava a encontrar. Porque no fundo ela sabia. Aquele não era o fim da história. Era apenas o começo de uma batalha maior. A batalha de um homem contra seus próprios demônios. E talvez, apenas talvez, ela fosse forte o suficiente para esperar ele aprender a lutar. 3 meses se passaram como uma eternidade. O outono havia dado lugar ao inverno, e Stella havia construído uma nova rotina em seu novo departamento na Leone Enterprises. Seu trabalho era respeitado, sua competência reconhecida, mas o vazio em seu peito permanecia. Ocasionalmente, o via de longe, sempre impecável em seus ternos italianos, sempre distante, sempre controlado. Mas às vezes, quando pensava que ninguém estava olhando, ela capturava um vislumbre de algo em seus olhos. Uma sombra de arrependimento. Um lampejo de saudade.
Foi numa dessas manhãs frias de inverno que a notícia chegou. A Leone Enterprises organizaria um grande evento beneficente. Todo o prédio estava em polvorosa com os preparativos. Você deveria ir. Sua colega Laura insistiu durante o almoço. É o evento do ano. E você ainda faz parte da empresa. Stella balançou a cabeça, brincando com a comida em seu prato. Não sei se é uma boa ideia. Por que não? Você é uma profissional competente, respeitada. Além do mais... Laura abaixou a voz conspiratoriamente. Dizem que o Sr. Leone não é mais o mesmo desde que você foi transferida. Aquilo capturou sua atenção. Como assim? Mais fechado, mais duro, como se... Laura hesitou, escolhendo as palavras, como se tivesse perdido algo importante. Naquela noite em casa, Stella encontrou um envelope dourado em sua caixa de correio. Um convite formal para o evento beneficente. Seu coração disparou ao reconhecer a caligrafia elegante que havia adicionado uma nota pessoal. Sua presença é mais que um pedido, é uma necessidade. O vestido que escolheu era vermelho. Não o vermelho óbvio de quem quer chamar atenção, mas um vermelho profundo, elegante, que falava de uma confiança recém-descoberta. Seus cabelos, agora mais longos, caíam em ondas suaves sobre seus ombros. O salão de eventos do hotel mais luxuoso da cidade estava transformado em um cenário de conto de fadas moderno. Luzes suaves, música ao vivo, a nata da sociedade em seus trajes de gala. Ela o viu assim que entrou. Era impossível não ver. Aidan Leone dominava o ambiente não apenas com sua presença física, mas com uma aura de poder que parecia fazer parte de seu DNA. Seus olhares se encontraram através do salão, e por um momento, o mundo pareceu parar. Ele estava conversando com um grupo de executivos, mas seus olhos não deixaram os dela. Com licença, ela o ouviu dizer, mesmo à distância. Seu coração começou uma dança frenética, enquanto o via se aproximar, cortando a multidão como um navio atravessando águas calmas. Quando finalmente parou diante dela, o ar entre eles estava carregado de eletricidade. Você veio, ele disse simplesmente. Você pediu? Ela respondeu, orgulhosa de como sua voz saiu firme. Um fantasma de sorriso tocou seus lábios. Dance comigo? Não, era realmente um pedido, mas também não era uma ordem. Era uma súplica. A música mudou para algo lento, íntimo, quando ele a conduziu para a pista de dança. Suas mãos encontraram seus lugares naturais, uma em sua cintura, a outra segurando sua mão com uma delicadeza que fez seu coração doer. Você está diferente, ele observou enquanto dançavam. Estou mais forte, ela corrigiu suavemente. Eu sei, ele murmurou. É por isso que precisava te ver. Eles dançaram em silêncio por alguns momentos, seus corpos lembrando-se um do outro, encontrando aquela sintonia que nunca haviam realmente perdido. Senti sua falta. Ele confessou finalmente, sua voz tão baixa que apenas ela podia ouvir. Sentiu? Ela desafiou suavemente. Ou sentiu falta do controle que achava que tinha sobre mim? Ele a girou suavemente, puxando-a de volta para mais perto que a etiqueta social permitiria. Senti falta de tudo. Sua voz pela manhã, seu perfume nos meus lençóis, até mesmo um sorriso genuíno curvou seus lábios, suas tentativas desastrosas ao piano. Então, por que esperou tanto tempo? A música acabou, mas eles continuaram no mesmo lugar, presos em sua própria bolha de tempo. Porque precisava ter certeza, ele respondeu, sua mão subindo para tocar seu rosto com uma delicadeza que fez seus olhos arderem. Certeza de que você ficaria forte mesmo sem mim. Certeza de que não era apenas meu controle que te fazia brilhar. E agora? Ela sussurrou, seu coração martelando contra as costelas. Em resposta, ele tirou um envelope do bolso interno do paletó. Não era o envelope formal de contrato que ela conhecia. Era algo mais pessoal, escrito à mão em papel fino. Agora, ele murmurou, entregando o envelope a ela.
Agora eu sei que você não precisa de mim para brilhar. Mas talvez eu precise do seu brilho para aprender a viver novamente. Com mãos tremendo levemente, Stella abriu o envelope. Dentro, uma única folha com palavras escritas naquela caligrafia elegante que ela conhecia tão bem. Contrato de amoreu, Aidan Leone, sendo de corpo são e coração finalmente aberto, proponho. Primeira cláusula. Você não precisa ficar por Sid. 30 dias. Pode ficar pela vida, se assim desejar. Segunda cláusula. Não prometo ser perfeito, prometo ser real. Com todas as minhas quebras, todos os meus medos, todo o meu amor imperfeito, mas verdadeiro. Terceira cláusula. Não quero mais seu controle ou sua submissão. Quero sua parceria, sua força, seu coração livre que escolhe ficar mesmo podendo. Partir. Cláusula final. Este não é um contrato de poder, é uma promessa de amor. Um amor que começou com regras, mas que só pode continuar com liberdade. Você aceita? Lágrimas corriam livremente pelo rosto de Stella quando ela ergueu os olhos do papel. Aidan a observava com uma vulnerabilidade que ela nunca havia visto antes. Todo o seu controle, todas suas máscaras finalmente baixadas. Antes de responder, ele disse suavemente: Preciso que você saiba. Ainda sou quebrado. Ainda tenho medos. Ainda acordo algumas noites lutando contra demônios que você nem conhece. Eu sei, ela respondeu, um sorriso suave curvando seus lábios. E, mesmo assim, ele hesitou, algo raro em sua postura sempre confiante. E mesmo assim te amo, ela completou simplesmente. Não apesar das suas quebras, mas com elas. Não por causa do seu poder, mas por causa da sua verdade. Ele fechou os olhos por um momento, como se as palavras dela fossem física demais para suportar. Quando os abriu novamente, estavam brilhantes de emoção contida. Então, ele perguntou, sua voz rouca: Qual é sua resposta? Em resposta, ela se ergueu na ponta dos pés e o beijou, ali mesmo, no meio do salão lotado, diante de toda a sociedade paulistana. Não foi um beijo de submissão ou de poder. Foi um beijo de iguais, de almas que se encontraram, se perderam e se reencontraram mais fortes. Quando se separaram, ofegantes, o mundo ao redor havia desaparecido. Existiam apenas eles dois, suas verdades finalmente alinhadas, seus corações finalmente batendo no mesmo ritmo. Isso é um sim? Ele perguntou, um sorriso verdadeiro iluminando seu rosto. Isso, ela respondeu, seus olhos brilhando de amor e promessas. Isso é muito mais que um sim, é um para sempre. E ali, sob as luzes suaves do salão de baile, dois corações antes quebrados encontraram sua completude. Não porque eram perfeitos, mas porque finalmente entenderam. O amor verdadeiro não precisa de contratos ou regras, precisa apenas de coragem para ser real, de força para ser vulnerável e de sabedoria para entender que às vezes as melhores histórias começam com um contrato. Mas só se completam quando rasgamos todas as regras e deixamos o coração escrever seu próprio final.